Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate a crise nacional e os bastidores da política local. Os nossos convidados de hoje, Luiz Carlos Moreira Jorge, colunista político do jornal Opinião, e o empresário e também jornalista Roberto Vaz. Roberto, seja bem-vindo, segunda vez que você vem ao programa, satisfação tê-lo conosco. Obrigado, e é um prazer estar aqui para debater com o Luiz, com o Narciso e com Osmi. Os problemas que os aflige, que a mim não aflige nada. Para mim está tudo muito bem. Da última vez que eu estive aqui... Você não está em crise, né? Não, eu não estou em crise. Quem está em crise é que tem que resolver os seus problemas. Nós estamos aqui para ajudar a debater, para a gente encontrar uma saída. E para dizer que nem tudo aquilo que parece ser bom é tão bom quanto se vende, né? E está aí, ó, o exemplo. Obrigado. Luiz Carlos Moreira Jorge, boa noite, satisfação tê-lo conosco. Boa noite, meu amigo Arquibaldo, meu amigo Osmi Lima, amigo Narciso, companheiro lá do AC, Roberto Vaz. É um prazer estar aqui debatendo com pessoas inteligentes. Aqui pelo menos tem vida inteligente. Tem vida inteligente, é? Tem, com certeza. Deixa eu começar aqui fazendo uma provocação aqui ao Roberto Vaz. Não provoque o Roberto. Não me provoque. Roberto, o seu site é de direita, de esquerda, de centro ou não tem posição nenhuma? Meu jornal é independente. É. Ele planeja aquilo, por exemplo, que as pessoas gostariam de mais ver. Se você está na oposição e a própria oposição não lhe reconhece como um membro dela e tenta tirar proveito de você, o jornal vai dar a vez para você falar também. Se você está no governo e o governo tem um grupo que não deixa você também se explicar para a população, nosso jornal dá a vez para você também colocar a sua posição. Nós não somos contra governos, nós somos contra o sistema que existe. Nós somos contra essa coisa que foi colocada de que só quem manda no governo é carioca, de que só quem pode falar é o fulano, é o ciclano e o beltrano. Nós 24 horas falam todos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Aí você pode me perguntar, aí você tem partido? Nenhum. Eu não gosto de partido, gosto de pessoas. Tem um time de futebol, aquele que está ganhando. Aí você diz, então você é murista. Não, murista é ali a 100, que não tem lado. Então esse é murista. Eu não sou murista. Eu sou um cara que fico olhando para frente onde as pessoas querem chegar. Eu sou um cara que dou voz àqueles que não têm. Nosso jornal nada mais é do que um panfleto feito numa garagem, como diz o Tião Viana. Então, se o Sebastião diz, aplauso para ele. Então, agora, falta Roberto, ele, por exemplo, fazer a saúde de primeiro mundo. Roberto, você desagrada, então, o governo e desagrada a oposição também. Desagrada os dois ao mesmo tempo. Em sendo necessário. Mas você seria capaz de reconhecer, digamos assim, as virtudes do governo? E o jornal não reconhece? Hein? Quantas vezes o AC 24 Horas noticiou vantagens que o governo já fez? O governo tem um problema que é muito sério, que chama-se comunicação. Eu não sou da comunicação do governo. Quem tem que ver lado bom é a comunicação, não sou eu. Eu tenho que ver os problemas, alertar o governo, mostrar onde é que está o defeito. O governo tem, e eu só vim saber isso, no último dia de campanha eleitoral do primeiro turno, que o governo tem 10 UTIs que prestam serviço na casa das pessoas. Como é que as pessoas não sabem disso? O erro é meu ou o erro é deles? O erro é deles. O governador contando como se fosse uma coisa clandestina para mim. Eu falei, mas é o erro, o senhor tem que contar isso alto. E eu fui falar com ele antes da eleição. Nós tivemos uma conversa. Então, eu não tenho problema... Agendado ou camuflado ou como? Foi uma reunião política, nem sei se foi agendada, camuflada. Foi de dia, foi nos marqueteiros, tinha muita gente. Eu só não aceitei que fosse na sala que queriam botar, porque tinha medo que pudesse gravar alguma coisa, essas coisas que você sabe. Mas foi muito boa, ele me tratou muito bem, eu tratei também muito bem. E o problema todo do governo é comunicação, Osmi. O governo tem coisas boas. Agora, o governo, ao invés de fazer 5 mil casas, ele faz 10 que não presta. Ele podia fazer 5 mil casas espetaculares. O governo fica pegando carona de Gilberto Braga, de um outro que chega que tem interesse de vender alguma coisa para lá. E o governo, quando as pessoas falam para ele, eu vi o fulano dizendo isso de você, ele já tem como verdade. É o governo que usa mal. Eu escutei de um delegado da Polícia Federal, ele disse, Vaz, tem 2 coisas excelentes no Acre. Serviço
de comunicação, de inteligência das polícias civil e militar. Eu disse, mas por quê? Ele disse, primeiro, que o governo usa para saber de fofoca dos adversários. E o segundo, que só presta serviço para o governo. Eu digo, que os casos que estão em encaminhamento? Ele disse, aí nós não sabemos o que acontece. Então, se nós temos um serviço de inteligência que presta serviço para o governo saber como estão os adversários, obviamente que os casos não vão ser discriminados, não vão ser esclarecidos nunca. O governo Tião Viana, ele tem muitos acertos na área social. O governo Tião Viana tem muitos acertos, por exemplo, na área da saúde, onde só divulga as coisas ruins. E hoje, por exemplo, nós estamos acontecendo um problema seríssimo que não era para acontecer. O Hospital do Câncer, que o sistema de saúde do governo na área de emergência é o melhor que existe. Não tem nenhum hospital público, não tem nada que compare a isso. E hoje eu já estou com a segunda irmã agora com câncer. Eu perdi um irmão e agora estou com a irmã. Ela está se deslocando para Porto Velho para fazer radioterapia. Roberto, só como complementar. Essa questão da radioterapia, ela vem sendo debatida na Assembleia Legislativa há mais de um ano que eu ouço o deputado Chaga Romão cobrar isso. E sempre a desculpa do secretário, da ex-secretária, que é a Sueli, o atual secretário Armando Melo, é que está vindo um técnico argentino. Até que ontem, Chaga Romão foi até irônico, esse técnico argentino deve estar vindo a pé, porque não chegou até... Há um ano esse aparelho está quebrado. Quer dizer, isso reflete negativamente no secretário de saúde? Não, reflete no governador. No governador. Quer dizer, esse aspecto que está faltando do governo é uma assessoria que fale a verdade para ele. Não adianta você ter um assessor do lado, assessores do lado, dizendo, olha, está tudo bem, sim senhor, amém, o senhor está certo. E não tem alguém que diga, olha, o senhor está errado nisso. Uma coisa que eu me posicionei até no site, foi aquela questão da liberação do projeto que dá aumento para os delegados. Nada contra o aumento, o delegado deve ganhar bem, muito bem. O problema é que não era o momento adequado quando se debatia uma greve do Sinteac. Aquilo foi uma armação. Botou assessoria, ali, né? Foi uma armação. Não, o problema não é nem assessoria, que não, pessoas Luiz, que digam não para ele. Aquilo foi o fogo amigo dentro do governo. Foi debatido isso lá atrás, não foi agora não. E eles queriam uma garantia de que o governo ia pagar. Foi debatido em 2014 para ser concluído em 2016. Por que tinha que trazer o debate para agora? Por que tinha que divulgar? Qual era a ideia? Era afrontar a educação? Nós estamos falando de professores. Aí você diz, os delegados vão ter um aumento de 3.500 e não sei quanto. R$3.500. R$3.500. E os professores não merecem? Nem que fosse para 2017, para 2018. O problema foi inoportuno, né? Não é que o delegado não mereça, foi inoportuno. Merece, eu queria fazer uma intervenção aqui no papo. Nós estamos vivendo uma crise grave, uma crise social, uma crise ética, moral, uma crise política, né, muito grave a nível do Brasil. Com essa divisão que nós temos aqui no Acre, dos desencontros das oposições, você acha que essa crise pode atingir um eventual candidato do PT aqui em Rio Branco e nos demais municípios, na avaliação de vocês? Olha, eu acho o seguinte, primeira coisa, ninguém é dono de voto. Nós tivemos, vamos pegar um exemplo quase que recente aí. Edivaldo Magalhães, deputado estadual mais votado, sindicalista extremamente conhecido, bom orador, com a máquina do governo e da prefeitura, né? Governo paralelo. E o Petecão dizendo, oi, minha gente, tudo bem, o anão dando risada, dando cambalhota, ganhou a eleição. Sim, mas o povo quando quer mudar, ele muda, ele se reporta até de maneira jocosa, como na eleição do cabide. Mas aí eu faço uma observação. Eu acho que tem influência negativa, claro, tem reflexo. Essa eleição do Edivaldo foi uma eleição majoritária. Do outro lado, como companheiro, digamos assim, de chapa, ele tinha o governador Tião Viana também na eleição majoritária. Então, dentro de que você está falando, por que ganhou o Tião e perdeu o outro? Deveriam perder os dois ou ganhar os dois? Exatamente porque ninguém é dono do voto, ninguém direciona voto. O povo, quando quer votar, vota. Olha, eu queria fazer uma pergunta em relação ao site. Mas ele poderia responder só isso? Só um pouquinho. Aí, em relação... Porque tem gente que diz que os jornais elogiam demais, demasiadamente exageram nos elogios ao governo. Tem gente que fala que o seu site exagera um pouquinho nas críticas também. E eu dou um exemplo. Eu vi lá uma vez uma
questão de saúde, um erro médico, e vocês cobrando do governador. Isso não é um exagero também do site? Não. Existem coisas que você, às vezes, não tem como explicar. Nós temos uma linha mestra que passa de uma denúncia. Vem uma denúncia, nós vamos correr atrás. E, de qualquer maneira, tudo o que acontece tem que passar pela mão do governador também. Se o governador contratou o cara, eu lembro qual é o caso que você está falando, é de um falso médico. Se ele está lá dentro, a culpa é do governador, porque ele é gestor. Eu sei o caso que você está falando. Nós estávamos cobrando por que ele estava tirando serviço, por que ele estava lá dentro do serviço público. Então, aí era o governo que tinha que falar. Agora, voltando ao caso, acho que eu respondi. Sim, claro. Agora, voltando ao caso do, por exemplo, se interfere ou não interfere. Sim. Por que as pessoas têm medo do novo? O que é novo? Novo é tudo aquilo que não foi testado. Se o Narciso não foi testado como governador, ele é novo. É novo. Ele é um político tradicional, mas ele é novo naquilo dali. Novo na idade, novo na idade. Não é na idade. Não tem nada a ver com idade. Nada. Agora, por exemplo, tipo assim, você acha justo o Marcos Alexandre perder uma eleição por causa das cagadas da Dilma? Por causa das besteiras que o Tião fez? Por causa dos gritos que o carioca dá, que afasta o cara que vai pro meio da rua? Isso é um absurdo, porque o cara, ele é novo, foi novo na proposta, foi novo no programa e disse para todo mundo ouvir, quando todo mundo chorava a crise, que disse, eu não tenho do que reclamar, eu quis ser prefeito. Aí se ele vai ser prejudicado ou não, outra história. Agora, por exemplo, eu não votei no Marcos Alexandre na outra eleição. Agora pergunta se eu votaria hoje. Eu já ia te fazer essa pergunta. Votaria não, eu voto se ele for candidato. Porque ele provou que é novo. Ele não é o PT velho, tradicional, arcaico, nojento. Ele não é o PT do carioca. Ele é um PT diferente que vai pegar esse problema que o PT está tendo nacional da corrupção. Agora, ele não vai ser, realmente vai ser imune a isso, né? Mas aí eu volto a outro tema. Eu só um minutinho. Isso é um pensamento de uma pessoa esclarecida como você. Perfeito. O que eu digo é o seguinte, o sujeito lá na periferia, que está desempregado, o custo de vida aumentando, uma série de outros problemas, é atingido ou não? Não. Pela crise? Dá R$50 para ele ver se ele é atingido. Você acha que é só assim? Claro. Como é que foram as últimas eleições no Acre? O senador Jorge Viana... Mesmo na eleição majoritária, você acha que... Mesmo na majoritária das majoritárias. Nas proporcionais tudo bem, mas agora na majoritária... Sim, senhor. Eu já tenho semana passada com o senador Jorge Viana, ele me disse que o seguinte, sobre a eleição municipal, ele disse, nós temos um excelente candidato, numa situação econômica difícil, numa situação ética difícil, numa situação moral difícil, e com o PT no fundo do poço. Quer dizer, aí o que ele me disse? Palavra dele. Palavra do Jorge. Aí o que ele disse? Eu até publiquei no site, ele disse o seguinte, aí fica gente ligado a ele, bancando a mãe de Ná, e eu não vou ser a mãe de Ná, dizer que ele já ganhou. Essa eleição vai ser dura e a mais dura que o PT já enfrentou. Como um cara que passou no por banco, esse caldo de cultura. que é bom de cálculo, por exemplo, viu, Roberto? Calcule quanto saiu o voto nessa eleição para a oposição. Digo oposição porque é o Márcio Bittar. Ele gastou R$1.700.000 declarado. Fora ou não declarados, eu não sei se teve ou não, mas vamos supor que dê o dobro, né? Digamos que eles gastaram 13. O PT gastou 17. Quanto é que saiu o voto da Frente Popular, por unidade, e quanto é que saiu o voto da oposição, por unidade? Tá, mas aí... Aonde está o problema, Osmir? O problema é que não é O problema não é o PT não prestar. O problema é que a oposição é pior do que o PT. Ela não tem organização. Isso é verdade. Ela não tem segmentos, ela não tem um planejamento, Não tem ela um não norte. tem um líder. Eu não tenho um líder. Ela não tem um líder. Falta o Nabor Júnior na oposição. Falta o Nabor Júnior, falta uma série de coisas. Deixa eu ver se eu entro aí no debate de vocês aqui para dar uma explicação. Ano 1974. 1984, não foi? 74. Não sei o que ele vai dizer. O ano que foi eleito os 16 senadores que abalaram a Revolução. Foi 74, né? Exatamente. E eu quero citar como exemplo, Arquibaldo, o meu estado, Rio Grande do Norte. O mais ilustre político que o Rio Grande do Norte já viu, criou, chamava-se Djalma Marinho. Era uma das figuras mais respeitadas na época do Brasil. Em sua homenagem, tem uma ala com seu nome no Congresso Nacional. Foi o homem que se opôs à cassação de Márcio Moreira Alves
o único deputado da Arena de então que foi contra a cassação do mandato de Marcos Moreira Alves. Veio essa eleição e o MDB, naquela época, não tinha nenhum candidato a senador. João Marinho nunca quis ser governador, a senador. Aí um motorista de caminhão lá, estava dirigindo, um caminhoneiro, chamado Agenor Maria, disse, então põe meu nome que eu vou ser candidato. Veio as eleições e Agenor Maria bateu de João Marinho. Nesta mesma eleição, conhece, era um prefeitozinho lá do interior de São Paulo, uma cidade chamada Pedregulho, disputando contra Carvalho Pinto, a maior sumidade política do Estado, perdeu também. E esse fenômeno aconteceu aqui no Amazonas, um outro malucão. Aqui no Acre também, né, Cícero? Hein? Aqui no Acre. Nós tivemos vários exemplos disso. Então, deixa eu concluir meu exemplo. Você gosta muito de interromper, bicho. Então, o que é que acontece? Aí, qual é a minha conclusão? Que também parece que surge uma onda que sai varrendo de norte a sul do país. Que pode levar o bom, o mal. Exatamente, exatamente. Nas eleições que eu me elegi deputado federal em 1984... 86, que equivocadamente o povo do Acre tinha elegido o Osmi Lima também. naquela famosa voto corrente lá de Marajó Tamatu. Acertadamente. Em 1986, eu fui ser deputado da bancada do PDS, uma bancada com 32 deputados federais. Na eleição anterior, o meu partido tinha elegido 356 deputados federais. Meu Deus. Para você ver que como é que é. Mas se apoiando a ditadura. A minha pergunta eu quero aprofundar essa discussão. Há uma onda antipetista no Brasil. Sem dúvida. Se a gente quiser ignorar... Não. Sem dúvida. Está pecando. E pecando muito mais quem tiver que ser candidato pelo PT. Porque aí está se auto-enganando. Não há como ele dissociar. Não vai ter. Concordo com o que o Roberto Vaz acabou de dizer. Se nós pegarmos 10 qualidades que um candidato deva ter para se habilitar a ser prefeito das eleições, Marcos Alexandre tem. Marcos Alexandre tem toda a ideia. Aí, é um homem trabalhador, preparado. Agora ele vai contrapor essa onda negativa que está tomando conta do Brasil. Minha pergunta é o seguinte, se ele chegar, se apresentar ao público com um carimbo de 13 na testa, ele corre ser de... Mas ele vai ter que se apresentar, porque ele será o candidato do PT. Não. Como é que ele vai ser apresentado no... Como é que ele vai ser apresentado? Até porque ele é candidato de uma frente. Não, mas ele é filiado ao PT. Ele é candidato de uma frente. Daí, Narciso, que o Jorge é uma voz extremamente lúcida nesse processo. E eu não estou ao dizer que essa eleição será duríssima com todas as qualidades do Marcos. Com todas as qualidades do Marcos. Essa eleição será duríssima. A oposição pode estar desunida, pode estar um balaio de gato, como é. Mas se o povo entender, olha, eu vou dar uma resposta ao PT votando no Zé Mané. Luiz Carlos, essa aí foi a pergunta que eu fiz, embora de forma mais objetiva. Isso pode acontecer. Se, apesar das qualidades que um eventual candidato do governo teria, se ele seria atingido por essa onda. Está no momento, o PT está no momento, nacionalmente. Você fala, eu sou do PT, o pessoal já... Olha, Luiz, não, aqui não é tão grave aqui, que essa onda maior, Narciso, é fora do Acre. Não é tão grave, aqui é tão grave. Não é tão grave, porque aqui você ainda tem um governo, ainda tem a prefeitura, você frequenta que atenua muito rapaz. Isso. Você frequenta as elites da maçonaria só, rapaz. Você frequenta as elites. Hoje é um complô. As pessoas que não sofrem o efeito da crise, que ele convive, né? Você viu aqui, é um complô contra mim hoje. Olha, o efeito da crise, que chega em cada canto, de acordo com o tamanho de cada cidade, e cada um vai ter que resolver o seu problema conforme dá. Enquanto o governador ficar jogando para debaixo do tapete, para trás da porta, os problemas que ele tem, e continuar nomeando cargos e mais cargos para ser assessor,
e não está nem aí para o que o governo federal está fazendo, que é do mesmo partido dele, cortando o ministério, tentando arrumar a casa, ele vai continuar com problema. O governo vai administrar o resto dos 3 anos que ele tem, pagando funcionário? Ele vai conseguir pagar funcionário em dias até lá? Ele vai deixar de botar agulha, soro, material necessário dentro dos hospitais, a merenda escolar lá nas escolas, essas coisas básicas que o governo faz? O governo não vai. Ou o governo toma uma atitude, decide com quem ele quer trabalhar e com quem vai trabalhar, ou ele respeita o empresariado que tem que ter a sua margem de lucro, ou ele vai falir sozinho. Porque o empresário não vai dar nada para ninguém, não. Eu vejo empresário, por exemplo, que era tido que trabalhava com o governo com tudo, está aí, tem alcoólatras, tem pessoas que estão adoecidas, tem pessoas que estão foragidas, tem pessoas que estão com os bens penhorados, tem pessoas que estão devendo tudo que tinham, por causa que acreditou num projeto de sucesso da Frente Popular. E as pessoas não estão recebendo sequer os míseros valores que foram colocados nas licitações. No Acre não está se discutindo superfaturamento de licitação. No Acre está se discutindo o pagamento do subfaturamento das licitações. As empresas estão falidas. Só sobreviveram algumas poucas empresas que podem dizer para o governo, eu só vendo se depositar o meu dinheiro. E o governo está correndo esse risco, porque o governo não tem outra meta. Qual é a meta que o governo tem para diminuir o seu déficit que ele tem lá? Como é que o governo está fazendo para economizar dinheiro, para sobrar dinheiro, para fazer ruas do povo, para fazer mais casa, para manter o pagamento seguro em dia? O que é que o governo está fazendo? Quantos cargos, me diga vocês que estão aqui todos os dias, vocês que participam dentro do governo, quantos cargos tirou? Eu só vejo notícia nos jornais, nomeou mais 5, nomeou mais 10, nomeou mais 15. Mas, Alberto, permita-me. Isso é um custo pequeno, você vai dizer? Exatamente. Mas é mais um custo. Insignificante em razão do montante. É insignificante em cima de um montante. É como fazer crítica ao governo federal, só permita-me, fazer o governo federal por cargo comissionado. Cargo comissionado, se você compor mesmo na folha de pagamento, ele é insignificante, ele não chega a 3%. Agora, mas tira, são 3 a menos. Nós temos que levar. Aí vamos ser mais 3, por exemplo, se está gastando demais papel, se está gastando demais açúcar, se está gastando demais... Vamos começar a cortar o excedente. Nós não estamos na época do computador. Os americanos, os europeus estão agora fazendo aqueles funcionários que têm a melhor qualidade, estão trabalhando em casa 2 vezes por semana. Tudo isso diminui custo. Agora alguém tem que pensar a máquina. O governo só pensa a forma administrativa, política de fazer as coisas. Não temos gestor. Cadê o professor Rego com as ideias boas dele? Cadê esse pessoal mais moderno? Cadê essa companhia de selva que só sabe levar dinheiro para trazer uma ideia boa dessa? O que fala da companhia de selva é que o cara agora vai ser candidato a suplente de senador do Jorge Viana. Quer dizer, essas coisas para mim, elas me irritam. Os caras são bons para quê? Para levar o nosso dinheiro? Eles têm que ser bons para dar boas ideias. Nós precisamos fazer um intervalo. Daqui a pouco você comenta, por gentileza, Luiz. A gente peça licença aos telespectadores, aos nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta. Por favor, não saia daí.